Vamos conversar agora com a professora de redação e educadora, direto de São Paulo, via telefone, Raquel Silf, que há 11 anos ela prevê temas da redação do Enem. Bom dia, professora Raquel Silf. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Obrigada, professora. É uma função bem difícil um pouco, né? Acredito que seja prazerosa da senhora fazer aí, preparar, né, as atividades aí referente ao Enem, nesse dia, né, que a gente está comemorando. Se comemora, né? A gente não pode esquecer essa data, o dia 11 de agosto, dia do estudante. Professora, quem é a professora Raquel Silf? A professora Raquel Silf é uma pessoa obstinada pela educação, pela mudança do país através da educação. Nossa, uma pessoa que acredita que o jovem pode fazer a diferença no país. Nossa, maravilhoso. É um resumo objetivo, assim, é sempre muito difícil, né, a gente fazer essa pergunta, quem é a pessoa, né? E a senhora foi bem taxativa e firme. A senhora sempre gostou de trabalhar, de ser professora, sempre se dedicando aos alunos, professora? Esse sempre foi o seu objetivo? Sim, esse sempre foi o meu objetivo. Na verdade, eu fiz faculdade de Direito, estava bastante encaminhada já na área, quando eu descobri que o que me fazia feliz era ensinar. Então eu alarguei tudo e fui em busca desse ofício que tanto me orgulha. E por sinal, os professores precisam ser um pouco mais valorizados. A gente estava comentando ainda agora, bem rapidamente aqui, na outra entrevista, que os professores hoje em dia, na verdade eu sempre digo que nós temos nossos pais, mas também a gente tem fora de casa os professores que estão nos conduzindo. Então que vocês têm uma importância muito, não substitui os pais, mas vocês têm uma responsabilidade muito grande de tentar passar os conhecimentos de vocês, professores, de educar, um grande educador. Então, para a vida, até hoje eu lembro de professores meus que passaram na minha vida, professores de matemática, que eu tenho um carinho muito grande, de português, nem se fala, apesar dela sempre brigava comigo, que eu fazia alguma coisa errada, então eu valorizo muito, e hoje eu acho que ainda está faltando um pouco mais dessa valorização, né? Tanto salarial, ou às vezes até mesmo de respeito dentro da própria, por alguns alunos e tal. A senhora vê essa dificuldade? A senhora concorda com o que eu acabei de falar ou não? Eu concordo. No meu primeiro dia de aula, eu pergunto aos alunos o que eles querem ser, né? E eu sempre pergunto, quem quer ser médico? E vários levantam a mão, advogado, jornalista, administrador, engenheiro, enfim. Quem quer ser professor? Nenhum levanta a mão. A profissão de professor realmente é desvalorizada. Mas você falou uma coisa que chama atenção, porque ela é a pura verdade. Você acabou de dizer que se lembra muito de uma professora que era excelente, mas que ela puxava a sua orelha. Eu costumo dizer que hoje em dia, né, com essa mudança social, as mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes os filhos não têm tanto tempo para passar com os pais. O professor é, sim, um educador. Ele é responsável pela transmissão de valores e ele forma o aluno para a vida. Então, um educador de verdade tem esse papel. Você só se lembra dela porque ela te fez aprender, não é verdade? Então, eu costumo dizer que os professores que fazem com que o aluno aprenda de verdade, eles nunca são esquecidos. Ela brigava comigo, porque parecia ser... Aí eu chegava em casa e falei, poxa, mãe, sou eu e fulano de tal, ela só pega no meu pé e no pé da fulana. Poxa, eu tô tentando, tô me esforçando, às vezes eu erro um verbo, é só um só, e ela briga comigo. Eu me lembro até hoje. Minha mãe foi lá perguntar e ela sentou, conversou com a minha mãe. Eu conheço, eu sei que a Jaqueline tem potencial e por isso que eu puxo dela. Então, assim, hoje em dia, eu me lembro dessa conversa, minha mãe me chamou depois em casa, sentou comigo e falou, filha, acontece isso. Então, assim, para mim isso foi marcante. Então, eu valorizo muito desde aquela época. Então, depois de lá, tanto que hoje eu sou formada em jornalismo, sou em relações públicas, sou fotógrafa. Então, eu faço e eu lembro muito dela e da minha professora Filomena de matemática, que era uma gracinha com a gente.
Mas enfim... na verdade, lá eu me deparo, Jaqueline, com vários alunos assim, eles entram tendo uma ideia inicial do que querem fazer, e eu vou lá, dou o suporte, falo, olha, vocês precisam acreditar mais no seu potencial. Então o que essa professora fez foi ver que você tinha potencial. Justamente. E ela estimulou isso dentro de você. Mesmo a gente não valorizando, né, professora? Porque a gente jovem, né, quando nós somos jovens, né, desculpa eu te interromper, mas quando nós somos jovens a gente não presta muita atenção para isso, a gente acha que ela é chata, a gente não valoriza, né, infelizmente. Não valoriza porque o jovem vê a vida de maneira muito imediata, né? Aí cabe à família, ele imagina que aquilo está sendo construído para um futuro lá na frente, não tem tanta importância. Mas tem muita importância. E é fundamental que esse jovem receba também esse apoio da família, né? Que a família diga, olha, professor, ele é um mestre, o professor detém um conhecimento de que você precisa para mudar de vida. E quantas pessoas, não é, acreditando na educação, já mudaram de vida? Professora, aproveitando esse gancho da senhora, a gente, dia 11 de agosto, né, comemora-se o Dia do Estudante. Por que a senhora acha que essa data é tão valiosa? A senhora acha essa data valiosa? Essa data é extremamente valiosa. Eu falo que entre tantas datas comemorativas, nós precisamos valorizar mais o estudante do nosso país. Eu costumo dizer, né, as pessoas costumam dizer o seguinte, o Brasil é o país do futuro. Você ouviu muitas vezes isso, não ouviu, Jaqueline? O tempo todo, professora. O Brasil é o país do futuro. E aí o futuro vai chegando e nós vamos vendo que temos que conviver ainda com inúmeros problemas que não são solucionados. Tem uma frase que diz que o jovem é o futuro da nação. É até um clichê isso, né? Porque todo mundo fala. Eu vou além. Eu falo que o jovem é a única chance, né? O estudante é a única chance que o país tem de ter um futuro. Futuro próspero, né? Porque futuro todos vamos ter, mas eu falo um futuro brilhante, um futuro próspero. O estudante tem que ser valorizado. Ele está construindo as bases para que a gente possa solidificar esse futuro que tanto queremos. É verdade, a senhora está com bastante riqueza, a senhora está falando aí algo que está me fazendo está me remetendo a algumas informações, algumas ideias, algumas conversas que eu sempre tive, né, com professores, com alunos mesmo. Eu gosto muito de conversar com jovens, eu gosto muito, e também com idosos, principalmente. Então a gente observa que a tecnologia tem uma grande importância hoje para o mundo. Só que às vezes eu vejo que as pessoas, às vezes eu gosto muito de estudar, e às vezes eu estou sentada, né, em sala de aula, alguma coisa, está a pessoa, o colega lá, o aluno, parado, olhando o celular. E aí o professor fala, gente, pessoal, sala de aula, vamos aprender. E hoje em dia, com essa facilidade da tecnologia, às vezes a pessoa não sabe nem dividir, nem somar, é só pegar ali a calculadora, acabou o ponto final. Então, assim, às vezes a senhora acha também que a tecnologia, ela veio para somar, para facilitar, mas ao mesmo tempo também tem um lado negativo dela. E que vocês, como professores, tentam, né? Mas também não dependem só de vocês retirar um pouco essa gana, né? Essa vontade só de ficar o tempo todo no celular, tudo facilita, vai procurar no Google, vai fazer uma redação, procura no Google. Como é que a senhora consegue, com essa tecnologia, no meio dessa transição, dessa profissão que a senhora tem e essa incumbência de redação, de prontificar a redação para o Enem, de fazer esse trabalho? O que a senhora acha? Como é que a senhora vê esse conteúdo das redações, se a senhora tem acesso a elas depois? O que a senhora acha? Como é que estão os nossos alunos do futuro? Bom, a tecnologia, a inserção da tecnologia na sociedade foi uma revolução, né? Como toda revolução, ela tem pontos positivos e pontos negativos. A internet não chega a ser um problema, mas sim o uso que se faz dela. Na verdade, o que acontece muito, Jaqueline, é que nós precisamos operar uma transformação social, uma transformação educacional, uma transformação comportamental. Ela começa em casa e também na escola. Nós precisamos urgentemente rever essas diretrizes da nossa educação. Por quê?
se você, independente da idade que você tenha, né, você conhece aquele modelo tradicionalista da educação, que é aquele modelo que todos nós conhecemos. Esse modelo, ele é assim, ele é o jovem em frente a um quadro e um professor passando todo o conhecimento. Esse modelo de educação, ele já se tornou defasado. Por quê? Porque com a chegada das tecnologias, o jovem está realmente inserido nesse novo mundo digital. O importante é que exista um equilíbrio. O celular não é um problema em sala de aula, né? Ele só é um problema quando ele causa desatenção. Mas ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem do aluno. Então imagina que as pessoas que viveram há 100 anos, elas encontram um modelo tradicional de educação, só que aquele modelo era voltado para o que elas conheciam. E hoje você tem um jovem que vive no mundo digital. Então esse jovem, essa evolução que toda a sociedade sofreu, a educação também tem que sofrer. Nós precisamos olhar para a educação de outra forma. O jovem de 100 anos atrás não é o jovem de hoje em dia. Então, cabe aos pais, lógico, tentarem fazer um uso mais controlado do celular. Cabe ao jovem tentar equilibrar isso, porque muitas vezes, mesmo o jovem em sala de aula, mesmo que o jovem em sala de aula seja prejudicado, ele não é o único prejudicado pelo uso excessivo dessas ferramentas, né? Muitas vezes você vai realizar algum trabalho, você começa a olhar a rede social, você vai dar uma olhadinha, fica ali 1 hora, 1h30, né? Então seu trabalho também é prejudicado. Eu vejo que é preciso ter cuidado com o uso do celular, podemos equilibrar esse uso. As ferramentas fornecem também muito conteúdo. As ferramentas tecnológicas hoje, elas praticamente democratizaram o ensino. Que antes você só tinha acesso a algo em um país, visitando aquele local. E hoje não, você tem praticamente uma biblioteca mundial dentro do teu aparelho. Então isso facilita, muitas pessoas conseguem estudar através dos cursos online, através das lives e todas essas ferramentas. Mas nós precisamos equilibrar isso daí. Quem está estudando pelo celular tem que ter cuidado, tem que ter uma vigilância epistêmica, saber se o que está lendo ali é verídico, se aquela fonte de informação é segura. E nós precisamos urgentemente trazer essa educação do futuro. Isso é fundamental, é o que eu sempre digo em sala de aula. A senhora está falando aí, eu me lembro que eu sempre gosto, na verdade, por causa da correria, realmente eu não estou podendo estar nas bibliotecas, né? Eu gosto muito de biblioteca, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, assim, eu observo que eu estava conversando com um colega e aí ele escreveu uma palavra que eu parei, eu até fiquei ansiosa, eu fiquei assim, eu falei, pô, tá errado essa palavra. Assim. Aí ele olhava assim, sabe o que é? Que às vezes eu troco por quê? Não, porque eu tô tão ligado na internet, lá tem o corretor automático. Só que eu falei, gente, mas isso é muito prejudicial. Não fique só na internet mandando chat, mandando mensagem, e lá o corretor ele faz, você às vezes nem observa que o próprio corretor corrigiu, alterou para bem ou para mal, não sei, às vezes certo ou errado, e você não percebe, desculpa, o cérebro não trabalha, não processa, ele não sabe que aquela palavra está errada, não sabe se atenciosamente é com C ou com S. Então, sem querer, as pessoas... E na hora de montar uma redação no concurso público, eu acredito que, eu não sei se a senhora ter acesso a essas provas, ou se não for do concurso público, mas pelo menos do Enem, ou a senhora observa essa um pouco, aumento da dificuldade no vocabulário, em certas palavras, porque aí você observa, não sei se tem esse poder, né, mas talvez o professor, poxa, ele sabe escrever, só que ele fica tanto na internet que acaba esquecendo, trocando. A senhora já pode perceber isso? A senhora já percebeu? A senhora concorda com isso ou é coisas na minha cabeça? Eu concordo. Depois do surgimento da internet, nós tivemos algumas etapas desse processo em relação à escrita, né? Eu, por exemplo, tenho um curso de comunicação escrita e digital, na era digital, porque as pessoas hoje já saem das universidades precisando, né, aperfeiçoar sua escrita,
É difícil hoje encontrar alguém que consiga elaborar um e-mail objetivo, claro, né, que se faça entender. Currículos que sejam claros também. O que a gente entende com esse advento da internet? No começo, as pessoas enlouqueceram, né? Então o uso do internetês era assim, foi disparado, era gritante. Então as pessoas iam nas siglas, né? VC, aquele que é teclar era TC, então isso se popularizou. As pessoas ficaram um pouco assustadas, mas aí veio um novo fenômeno, né? Fenômeno que as pessoas passaram a participar das redes sociais. Quando elas participam das redes sociais, elas têm que construir uma identidade, né? Por exemplo, o jovem que há 40 anos brincava na rua, hoje ele passa muito mais tempo dentro de casa, nos aparelhos celulares, uma série de fatores. Primeiro pela facilidade do acesso à comunicação com os amigos, depois também por conta do aumento da violência, o jovem ficou mais recluso, e ele começou a ter que escrever mais, ele teve que escrever, ele teve que se comportar ali. Então a rede social hoje é o mundo daquele jovem. Ao mesmo tempo em que ele começou a ler menos, né, esse é um processo natural, ele começou a precisar escrever um pouco mais, escrever melhor. Então hoje você entra por exemplo, num blog de um recém-formado, você tem ali uma vitrine, né? A rede social é uma vitrine, Facebook, Instagram. Então eles estão escrevendo mais. Então eles precisam escrever melhor. Eu acho que o jovem, ao contrário do que muita gente pensa, nunca escreveu tanto. Mas você tem razão quando diz que a escrita se restringe mais a esse mundo digital. O e-mail, alguma coisa que você vai mandar, algum texto, o corretor ortográfico faz todo o serviço. Agora, o que é curioso é que as provas que os alunos enfrentam por aí não tem corretor ortográfico, não é? Então o aluno precisa se manter atualizado na escrita mesmo e também nas redes sociais, porque se hoje ele escreve algo errado, também ele é criticado, né? Você vai, por exemplo, entrar num blog de um dentista, de um médico, de um advogado, você que tem um pouco mais de conhecimento, você vai olhar, vai falar assim, nossa, mas esse ele escreve tudo errado, então tem algo errado. Então é importante sim que eles continuem a escrever manualmente. E treinar, né, norma culta sempre, nós precisamos estar sempre lendo. O brasileiro lê muito pouco, né, e é só a leitura que pode tanto dar a ele o repertório consistente de argumentos, quanto a propriedade e a riqueza vocabular. Isso é preciso, precisa continuar escrevendo, mantendo-se sempre bem informado. A diferença é que agora ele tem que se mostrar bem informado no mundo real e no mundo virtual também. Eu acredito que esse processo seja benéfico. O problema é a fonte de informação, como te falei, né? A internet está recheada de fake news, de sites que não contêm nenhuma verificação. Então, esse aluno tem que estar atento a isso. Eu acho que os estudantes, de um modo geral, todos eles, senão realmente eles vão se esquecer de palavras básicas que aprenderam. Eu digo que para ser um bom redator, antes de tudo, você tem que ser um bom leitor. Você sabe, né? É verdade, sim, sim. São 11 anos, né, professora, para a gente já encerrar nossa entrevista, mas já são 11 anos que a senhora está à frente aí do Enem também, né? Não, na verdade, são 26 anos de aula, eu dou aula há 26 anos. A minha história é bastante curiosa. Eu fiz direito, achei que era algo natural, e abandonei o direito por uma paixão pela educação. Então, eu já estava consolidada na área, fui colocar um jaleco, que pinicava bastante, por sinal, e fui para a sala de aula. Abandonei tudo e fui educar. Isso tem 26 anos. E há 11 anos consecutivos eu acerto o tema do Enem. Já acertei outras vezes. Mas eu acho que começaram a contar, Jaqueline. E aí viram que eram anos seguidos. Essas contagens, né, professora? Não tem jeito, entrega todo mundo. Na verdade, entrega tudo, entrega até a nossa idade. Eu comecei a acertar e aí em 2015 aconteceu algo engraçado. Eu acertei o tema, só que de uma maneira bastante especial. A prova que eu fiz de simulado e apliquei para os meus alunos, um mês antes do Enem, foi praticamente idêntica à prova que os examinadores produziram, a prova do INEP. E aí as pessoas falaram, meu Deus, não é possível, né? Foi um ano que tratou da persistência da violência contra a mulher brasileira. E aí os veículos de comunicação da minha cidade me chamaram para as entrevistas, né? E eu fui a uma entrevista na televisão, e o examinador era muito polêmico, muito engraçado, muito bacana. E quando eu entrei, ele falou, estamos aqui com a mãe de Ná. Aí o nome, a mãe de Ná da redação, o nome pegou e aí as pessoas começaram a contar. Será que ano que vem ela acerta? Ano que vem ela acerta? E assim foi. Professora, eu quero muito agradecer aqui a sua entrevista.
a gente vai precisar encerrar. Se dependesse de mim, eu conversaria muito mais com a senhora, que a senhora é muito abençoada. Eu agradeço muito por a senhora existir, não só a senhora, mas todos os educadores, todos os professores que têm essa paciência, né, e esse amor pela profissão. Então, que o Papai do Céu proteja muito a senhora, que a senhora tenha um final de semana abençoado. E eu queria só para encerrar bem rápido, qual é o seu Instagram para que a gente possa seguir, os nossos amigos, ouvintes também, possam tirar dúvidas, conversar um pouquinho com a senhora? Bom, meu Instagram é Raquel Siufi, S-I-U-F-I, e o meu site www.raquelsiufi.com.br, dou aulas online para o Brasil todo, Jaqueline, e eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que não há outro caminho a educar, senão pelo amor, e parabenizar vocês por esse espaço para a educação. Toda vez que se abre um espaço para a educação, nós avançamos um pouco mais na sociedade. Muito obrigada. E se depender da Rádio Livre 1440, estaremos sempre aqui à disposição aberta, porque nós somos a favor da educação. Quanto mais educados, quanto mais aberto, né, nós tivermos a cabeça aberta, com certeza nós vamos saber fazer as nossas escolhas e saber o certo e do errado, distinguir o certo do errado. Muito obrigada, querida. Que professora, um beijo. Todos vocês aí. Fique com Deus. Muito obrigada. Amém. Voltamos ao estúdio. Obrigada.